Após 40 horas lutando por suas vidas, o dragão da floresta de Rank-S lançou seu sopro de fogo, destruindo todo o campo enquanto os aventureiros fugiam. Ao mesmo tempo, Alwayne, um fazendeiro feio, nojento e miserável, olhava para suas grandes berinjelas, desejando não ser tão pequeno. Assim que ele terminou de colher todos, o deus do mundo maximizou todas as suas habilidades de agricultura. E seu amigo, Testa, estava com ciúmes, já que até sua habilidade de pesca estava no nível 10, quando ele é quem deveria ser o pescador. Assim que ele soltou essas palavras, o deus do mundo ofereceu-lhe a capacidade de evoluir todas as suas habilidades agrícolas. E após fundir todas as suas habilidades, ele foi agraciado com o status de amante da natureza quebrado, e seu nível de ataque alcançou 69.420. No entanto, Al lembrou-se de que precisava levar suas colheitas para a capital, e enquanto viajavam, ele viu o dragão lançando sua baforada de fogo contra os aventureiros, mas eles estavam muito fracos para revidar. Perguntando-se como ajudá-los, Al jogou sua cenoura para distrair o dragão por um segundo, mas a cenoura atravessou o dragão e o explodiu instantaneamente. Todos os aventureiros se perguntaram o que diabos eles acabaram de testemunhar. E até mesmo Al ficou chocado com seus próprios poderes, mas decidiu continuar seu caminho. Assim que chegou à capital real, viu uma garota atraente sendo sequestrada, e quando o bandido tentou fugir, Al lançou-se em sua direção e a salvou em seus braços. No entanto, o bandido correu em sua direção, mas Al desviou do ataque com faca antes de jogá-lo no chão, abrindo as comportas da garota. Enquanto estavam prendendo o homem, Al percebeu que havia ganhado a habilidade de ver o futuro, mas a garota agradeceu por salvar sua vida. No entanto, um sino começou a tocar, e antes que ela pudesse perguntar seu nome, ele a chamou de feia e fugiu dela. Depois de vender todas as suas colheitas, os guardas o impediram de sair da cidade, e a garota que ele salvou apareceu, se apresentando como Follis, a princesa da capital real. Ele se perguntou como uma vadia feia poderia ser uma princesa, mas ela disse que ele parecia não tomar banho há 2 anos, então ordenou que ele desse seu nome. Ele se apresentou como Lil Wayne, mas lembrou que esse era o nome que ele deu para sua pequena espada. Então ela perguntou se ele queria ser seu guarda real, mas ele disse a ela absolutamente que não. No entanto, isso era o que ele queria dizer, e tentou dizer a ela que ele estava mais interessado em tomates. Mas ela se perguntou por que ele recusaria o alto salário. Então, Al disse a ela que só se importava em ser fazendeiro pelo resto da vida, e após ouvir essas palavras, Follis ofereceu-lhe o enorme campo real que tinha mais de 33.000 pés quadrados. Quando ele perguntou por que ela iria tão longe por ele, ela disse que ele derrotou um cara que tinha um status médio acima de 500, mas Al não fazia ideia do que era um status médio. Então, ela disse a ele que pessoas comuns têm um status de 50, enquanto um capitão cavaleiro está em 600, com um herói lendário tendo um status de 1000. Ela se perguntou qual era o status dele, mas ele sabia que definitivamente não poderia mostrar a ela. Nesse momento, os aventureiros voltaram, dizendo que o dragão da floresta foi explodido com uma maldita cenoura por um cara que estava dirigindo uma carroça. Quando Follis sentiu que estava tendo um déjà vu, a carroça de Al estava a cerca de 800 metros de distância, mas ela jurou que não desistiria de encontrá-lo. Enquanto ele dirigia de volta, estava feliz por finalmente se afastar do rosto feio e estranho dela. No castelo do rei, o capitão dos cavaleiros disse ao rei que a zona infernal estava se abrindo, e que o ataque do dragão junto com o sequestro da princesa foram todas distrações para distraí-los. E depois que o herói lendário morreu lutando contra o senhor dos demônios Macbeth, ele disse a ambos para fugirem. De volta à sua aldeia, Al tentou abrir a porta, mas quebrou a maldita maçaneta antes de entrar. Depois de apenas 3 segundos de relaxamento, seu amigo começou a bater para que ele abrisse, gritando que havia um enorme enxame de monstros vindo em direção à sua casa. Al estava contente por finalmente se livrar desta vida miserável, mas lembrou-se de que deveria ter a colheita anual amanhã, e correu direto para o campo. Quando ele chegou às suas plantas, viu um enorme exército de demônios indo em direção à capital real, sem que nenhum deles se importasse com sua aldeia. Ele ficou feliz que o rosto feio de Follis finalmente seria eliminado, mas quando percebeu que a destruição da capital real significaria a perda de todas as suas vendas, soube que teria que salvá-la novamente. Enquanto o rei e a princesa cavalgavam em seus cavalos, chegaram a um beco sem saída, mas Ciciel revelou que aquele era o destino deles. Assim que ele pronunciou essas palavras, lançou um chicote mágico em direção ao rei, derrubando-o. Os soldados prepararam suas espadas, mas Ciciel liberou sua magia para eliminá-los instantaneamente, fazendo brotar asas gigantes de suas costas. Esta era a oportunidade que ele esperava e revelou sua verdadeira identidade como o novo rei demônio, Romeu Vandette. Quando um soldado tentou atacá-lo, foi empalado com sua energia mágica antes de falecer. Seu objetivo final era se tornar o novo rei deste país para controlar todos, mas ele precisava que ambos desaparecessem antes de conseguir isso. Quando ele convocou uma esfera de energia e a lançou em direção a eles, o rei liberou sua barreira de defesa suprema, mas o orbe mágico começou a quebrar os escudos. Então Follis começou a usar todos os seus poderes mágicos para reforçar o escudo dele.
No entanto, Romeu liberou sua habilidade suprema com uma cobra negra voando para perfurar todos os escudos. A resistência do rei estava começando a diminuir, e Romeu conseguiu quebrar todos os escudos dela. Quando ele ativou sua habilidade Over Darkness, Al saltou do céu e atingiu o chão com sua enxada, liberando sua habilidade de arar o subsolo. Fischer começou a rasgar o chão para neutralizar seus ataques, e quando Falis viu seu rosto, ele percebeu que deveria ter deixado aquele rosto feio morrer antes de salvar o rei. Romeu se perguntou quem ele era, então Al gritou que ele era um fazendeiro e começou a explicar como ele estava apenas tentando reparar o solo porque todos os nutrientes tinham se esgotado. No entanto, Romeu desapareceu atrás dele, mas Al pegou sua lâmina com as mãos nuas e o jogou de lado contra a parede. Ele percebeu que Al era a pessoa que estava atrapalhando seus planos, então transformou suas asas em lanças que sugavam as almas de todos os seus camaradas, transformando-o em uma besta dracônica gigante. Depois de revelar sua forma final, Foles viu que ele estava no nível 78 e percebeu que seu novo namorado estava prestes a morrer antes que ela desenvolvesse um plano com ele. Quando Romeu liberou sua aura mortal e correu para socar Al, ele o acertou com um uppercut, derrotando-o com um único golpe e fazendo todos os demônios fugirem. No dia seguinte, o rei o parabenizou por salvar todo o país. Mas Al já sabia como isso iria acabar, então, antes que ele pudesse fugir, o rei perguntou se ele serviria ao país. Al tentou dizer que era apenas um fazendeiro feio, mas o rei disse que até lhe daria sua filha se ele aceitasse. Mas Foles já sabia que Al gostava mais de vegetais. Ela disse a ele que, para recompensá-lo por salvá-los, ela lhe dará os 33.000 pés quadrados de terra agrícola com a condição de que ele se registre em uma guilda. Então Al aceitou defender a cidade e apertou a mão dela, mas ele acabou de cair no maior golpe de criptomoeda de todos os tempos, porque quando ele chegou àquela terra agrícola, percebeu que era um deserto mais inútil do que um NFT. No dia seguinte, na Guilda dos Aventureiros, Wolverine levou Al até a recepcionista, mas quando ele tentou se apresentar, seu estômago roncou mais alto que um dragão. Então ela o levou a uma mesa e fez com que ele comesse sua torta de creme. Para sua primeira missão de Rank G, ele precisaria coletar 10 ervas Meltgrass, mas ela disse para ele se armar caso alguns monstros aparecessem. No entanto, os aventureiros apareceram e perceberam que ele foi quem derrotou o dragão de Rank S, chocando todos na guilda. Jake se apresentou junto com Luke, e Lamia se perguntou como seria se a cenoura dele penetrasse suas entranhas como o dragão. Antes de partir, eles disseram a ele que se juntariam ao seu grupo, e ele se perguntou por que estava sendo lentamente arrastado por malucos para sua morte. Mesmo que eles o apoiassem, Al ainda era um quebrado e não podia pagar por nada, então a recepcionista deu a ele seu manto defensivo. Depois de colocá-lo, suas comportas se abriram, e ela congelou no espaço, mas disse a ele que se sentia nostálgica ao olhar para ele, e se apresentou como Helen antes de ele sair da guilda. Algumas horas depois, Al já havia coletado 9 ervas, mas viu uma escama misteriosa no chão e perguntou a Jake se ele sabia a que monstro pertencia. Mas embora fosse um monstro não identificado, Jake disse que poderia ser o deus dragão negro. E assim que ele pronunciou essas palavras, toda a floresta foi envolvida por uma aura escura, e o dragão negro apareceu diante de seus olhos. O medo de ver o dragão os congelou no lugar, mas o dragão passou por eles como se não existissem. E antes que pudesse desaparecer, Al tentou ver suas estatísticas, mas mal conseguiu vislumbrar, vendo que era mais de 100.000. Naquela noite, Helen estava fugindo daquele dragão antes de morrer, mas acordou do pesadelo e viu que ainda estava em seu uniforme. Na manhã seguinte, o grupo perdedor de Al disse ao mestre da guilda que o dragão tinha poder suficiente para destruir o país inteiro, e viu que seu nome era Ouroboros. Quando Helen ouviu esse nome, ela desabou na mesa, mas tentou se levantar porque queria saber tudo sobre ele. Al continuou a mostrar-lhes uma das escamas que encontrou do dragão, e quando Helen a viu, todas as suas memórias começaram a reaparecer. Ela lembrou-se do irmão gritando por ela enquanto o dragão o mordia, tirando-lhe a vida naquele momento. Após recuperar essas memórias, Helen desmaiou no chão. Desejando saber mais sobre Ouroboros, ele começou a ir para a terra natal de Helen, mas um carteiro entregou a Al uma carta de sua mãe e saiu correndo mais rápido que um raio. No entanto, ele voltou para se apresentar como Rix, mas Al disse que ele fede mais do que uma convenção de anime. Quando chegaram à aldeia, viram que estava totalmente em ruínas desoladas, mas Al ouviu uma voz em sua cabeça dizendo-lhe para ir em direção ao som. À medida que continuava a se aquecer, ele chegou a uma sepultura, e o fantasma de um menino começou a falar com ele, mas Fales se perguntou se Al tinha finalmente se tornado esquizofrênico. No entanto, ele tentou dizer a ela que havia uma criança na frente dele, mas ela não conseguia vê-lo de jeito nenhum. Então o fantasma se apresentou como Ray, dizendo que estava esperando pelo dia em que alguém pudesse ouvir sua voz. Ao mesmo tempo, Helen sentiu um anseio profundo em sua alma.
Ray perguntou de onde ele conseguiu aquele manto, então Al revelou que o conseguiu de Helen e percebeu que isso poderia ser a razão pela qual ele podia falar com ele. Então ele abraçou Follis. No entanto, a sensação de ser tocada por um homem destruiu sua barreira, mas ela conseguiu ver Ray flutuando acima de seu túmulo. Al a segurou pela boca, mas Follis tentou dizer a ele que ela não é pervertida. O fantasma revelou que Helen era sua irmã e que esta aldeia costumava ser a casa deles. Para proteger a mente dela, ele selou suas memórias, mas implorou para que ele salvasse sua irmã do perigo que está por vir. Porque há 15 anos, Ray costumava praticar todos os dias para se tornar o próximo herói lendário e prometeu a sua irmã que treinaria não importando quantas lesões sofresse. Mas depois de pronunciar essas palavras, uma aura escura e luminosa começou a engolfar a aldeia enquanto uma explosão ocorria à distância. E quando voltaram correndo, viram que toda a aldeia tinha sido queimada, junto com a família deles. De cima, eles viram as asas do dragão. Mas mesmo enquanto tentavam se esconder, o dragão avistou uma família à sua frente. Enquanto tentava comê-los vivos, o menino tentou proteger sua família, mas o dragão disse que odiava humanos sem medo, já que a esperança era um veneno para ele. Então, diante de seus olhos, ele comeu sua família e destruiu cada pedaço de esperança que ele tinha, antes de engolir suas almas. Ray tentou dizer à sua irmã que eles deveriam fugir, mas mesmo depois de correrem por horas, o dragão os encontrou e encurralou. Mesmo enquanto continuavam correndo, o dragão continuava destruindo a floresta ao redor deles, dizendo que não havia nada que apreciasse mais do que o desespero em seus rostos. Logo, Helen tropeçou no chão e o dragão pousou diante dela, dizendo que se banquetearia com sua alma cheia de desespero. Ray lançou uma adaga no olho do dragão e disse à irmã para começar a correr, mas o dragão curou seu ferimento e decidiu comer Ray primeiro. Quando ele avançou em direção a ele, Ray disse à irmã para fugir e o dragão o mordeu. Vendo como ela estava dominada pelo desespero, o dragão riu de sua agonia, mas decidiu deixar Helen viva, porque daqui a 15 anos ele prometeu que voltaria para comê-la junto com toda a sua cidade depois que sua alma estivesse saturada de desespero. No entanto, Ray disse que mesmo depois de morrer, ele nunca deixaria que ele machucasse sua irmãzinha. Então o dragão prometeu permitir que sua alma permanecesse na Terra e esperasse pelo dia em que sua irmã encontrasse seu destino, desaparecendo diante de seus olhos. Mesmo assim, Ray prometeu que não desistiria, mas sua alma deixou seu corpo e sua irmã ficou chorando sozinha. Isso foi o que aconteceu há 15 anos, mas Ray lhes disse que Ouroboros sempre deixava um único sobrevivente sozinho. Porque eles espalhariam a história aterrorizante entre todos, criando uma reação em cadeia de medo para reviver o dragão. A única maneira de derrotar o dragão era não cair em suas táticas de medo, então ele lhes disse para irem até sua irmã e passarem sua mensagem secreta. Poucos minutos depois, Al correu mais rápido do que o carteiro ao descobrir que Follis ficaria sozinha em casa. Quando chegaram ao castelo, Follis disse a ele que era extremamente rápido e forte e ficou surpreso por ele ter tanta resistência para durar tanto tempo. De volta à casa de Helen, seu guardião percebeu que ela não estava mais em seu quarto, e Helen caminhava pela floresta com uma faca na mão. Antes que percebesse, a aura sombria do dragão envolveu a área ao seu redor, e quando viu Ouroboros novamente, lembrou-se de que ela era a razão pela qual seu irmão morreu naquele dia. Quando o desespero começou a transbordar em seu corpo, ela caiu de joelhos e o dragão lhe disse que seu irmão não estava mais vivo porque ela era um fardo inútil. Então agora, todos neste país estavam prestes a morrer por causa dela novamente. Foi culpa dela que todos se envolveram, e o dragão se perguntou o que ela faria a respeito, então ela se ofereceu para se sacrificar por seus amigos. Este era o imenso desespero que o dragão desejava, mas ele prometeu que ainda assim devoraria cada um de seus amigos, independentemente de seu sacrifício. Quando ela estava prestes a ser dominada pela escuridão, Al segurou sua mão e disse que estava ali para salvá-la, mas o dragão o socou, jogando-o contra a árvore. A única coisa que salvou sua vida foi o manto que ele estava vestindo, e o dragão se perguntou se ele era mesmo humano por sobreviver a esse golpe. Al disse que não era qualquer humano, gritando que era um fazendeiro enquanto socava o queixo do dragão, jogando-o contra as árvores. Ele disse a Helen que ela não precisaria mais se preocupar, e após inspecionar seu status, Al percebeu que essa seria uma luta mais difícil do que a que ele teve com suas uvas. O dragão começou a correr em direção a Al, mas Al evitou por pouco seus ataques antes de revidar. No entanto, o dragão o lançou com a cauda, e enquanto ele estava no chão, Ouroboros tentou esmagá-lo, mas Al mal resistiu e pulou para trás. Uma esfera gigante de fogo irrompeu da boca do dragão em direção a Al, mas ele tentou manter-se firme até ser lançado a milhas de distância. No entanto, ele disse que era um maldito fazendeiro e disse a Helen que a levaria para um encontro depois disso. Enquanto desviava de outra bola de fogo, Helen disse a ele que não queria mais ninguém morrendo por causa dela. Mas Al segurou seu braço e disse que não era culpa dela as pessoas se machucarem. Então, quando ela se culpou por envolvê-lo nisso, Al disse que sabia que ela se culparia e revelou que tinha conhecido o irmão dela. Conhecendo sua irmã, Ray disse que não se arrependia de salvá-la, porque queria que ela continuasse vivendo feliz e espalhando seu sorriso para todos ao seu redor.
Era como se ela estivesse ouvindo as palavras do próprio irmão e vendo seu sorriso. Então ela começou a chorar. Quando o dragão veio em direção a eles, Al disse a ela que ela nunca pode desistir porque a esperança é a única coisa que destruirá Ouroboros. Depois de soltar essas palavras, uma luz começou a brilhar do céu e Al viu que suas estatísticas estavam diminuindo rapidamente. Mas mesmo depois de perder a maior parte de seu poder, o dragão ainda tentou eliminar Al enquanto ele descia correndo, mas Al o golpeou com um único soco, fazendo-o cair no chão. Vendo como seus status estavam baixos, Al percebeu que agora estava mais forte e Ellen perguntou se ele estava bem. Mas quando ela se aproximou dele, ele ouviu uma faca entrando nele e viu que ela havia apunhalado seu estômago enquanto olhava para ele com olhos demoníacos. Quando ela se afastou para deixá-lo sangrar, Al tentou beber a poção de recuperação, mas ela escorregou de sua mão. Helen começou a correr para esfaqueá-lo novamente, e quando ele se perguntou por que ela o trairia, ela disse que iria acabar com o sofrimento dele. Enquanto ela corria mais perto, uma asa de metal gigante bloqueou seu ataque, e o Santo Dragão Mirage havia despertado. Ele disse a Al para olhar de perto porque Helen estava possuída por Ouroboros agora, e Mirage usou toda a sua energia mágica para regenerar o ferimento de Al. No entanto, ele desabou após consumir toda essa energia, dizendo-lhe que a única maneira de salvar sua amiga seria purificar o dragão dentro dela. Ouroboros zombou dele, sabendo que não havia chance de ele atacar uma garota. No entanto, Al acreditava em direitos iguais, lutas iguais, e a afastou, dizendo que viu nos olhos dela um pedido para acabar com Ouroboros, não importava o que acontecesse. Enquanto ele estava sobre o corpo dela, ela agradeceu por machucá-la, mas quando ele tentou ajudá-la a se levantar, Ouroboros ainda não havia desaparecido, e seu espírito emergiu de dentro de Helen, mergulhando profundamente em sua alma. Agora que Al estava possuído, não havia chance de ninguém sobreviver. Mas quando o dragão estava dentro de sua mente, ele viu que a única coisa que queria fazer era brincar com sua enxada e plantar suas sementes profundamente em seu solo. Ouroboros ficou chocado que sua mente não tinha uma única fraqueza para atacar, e seu corpo foi repelido para longe dele. Com sua energia restante, Mirage se levantou e lançou sua magia de purificação sobre ele, eliminando Ouroboros naquele instante e enviando um feixe de luz em direção aos céus. Antes de desaparecer, o dragão sagrado foi grato a Al e a luz celestial se dissipou das florestas. Quando os céus se abriram, Foles prometeu dar a ele a cabeça mais desleixada. Poucos dias depois, Al finalmente acordou de seu coma, e Falis ficou feliz porque finalmente ia cumprir sua promessa. Mas quando ele perguntou sobre o que ela estava falando, ela disse que não era como se quisesse consertar seu bastão enquanto ele a arava contra o chão e plantava suas sementes em seu solo fértil ou algo assim. Baca. You don't find that suspicious? You don't find that suspicious? Al disse a ele que conseguiu derrotar o Ouroboros, e quando ele perguntou se ela estava bem depois de tudo aquilo, ela mostrou que ainda havia alguns efeitos colaterais. O braço dela se transformou na garra de um dragão, e Al se perguntou se o Ouroboros ainda estava lá, mas ela mostrou que agora está apenas super poderosa, transformando ambos os braços e pernas em sua forma de dragão. Nunca tendo feito isso com um dragão, Al queria saber como seriam aquelas mãos. Ela disse a ele que, embora aquelas mãos tenham sido usadas para eliminar todos, ela queria usá-las para salvar vidas e viver feliz, assim como seu irmão lhe disse todos aqueles anos atrás. Molly sentiu que estava prestes a ser traída, mas gritaram para ela manter seu rosto feio fora disso. You're a victim! Helen se perguntou que tipo de relacionamento ela tinha com Al, então ela disse que eles são amigos de infância, colocando-o firmemente na zona de amizade. Nesse momento, o Wolverine entrou junto com todos os outros para garantir que ambos estavam bem, e os aventureiros se perguntaram quão poderoso você precisa ser para derrotar um dragão sozinho. Para comemorar a derrota de Ouroboros, eles decidiram beber todo o licor mais caro e fazer o idiota do mestre da guilda pagar por tudo. Foles disse a eles que até faria o castelo pagar uma grande recompensa, mas os idiotas ainda não perceberam que ela era a princesa. Algumas semanas depois, Testa estava ajudando Al a carregar as colheitas quando Rick apareceu do nada para entregar uma carta. Al disse a ele que ele cheirava pior do que o leite vencido que meu pai trouxe depois de estar fora por 20 anos. Damn! Depois que Rick correu mais rápido que o Sonic enquanto chorava, Al percebeu que a carta era na verdade de seu pai, e seu pai se perguntava se ele tinha arranjado uma namorada na capital real, mas sua mãe queria que ele fosse visitá-los, já que fazia anos. Então, quando Testa disse para ele ir ver seus pais, já que estavam separados desde jovem, Al decidiu vê-los logo após terminar sua missão. Quando estava na capital, Al travou novamente por causa do tomate em sua mão e quando o enfiou na boca, achou que era a melhor coisa que já tinha provado. Quando perguntou ao comerciante como ele criava aqueles tomates e implorou dizendo que queria sugar todos os fluidos dele mais intensamente do que Foles à noite, o comerciante achou que ele era um esquisito, mas Al disse que era apenas um fazendeiro. O comerciante disse-lhe que havia um tipo raro de fertilizante em Larugos, mas antes que pudesse terminar, Al desapareceu mais rápido do que meu pai.
Na guilda, ele implorou a Helen para deixá-lo ir à casa dos pais, mas ela se perguntou se era realmente tão ruim na cama que ele teve que deixá-la tão rápido. No entanto, ele disse a ela que ela é feia, mas isso não vem ao caso porque ele só queria ir encontrar seus pais, junto com o adubo raro das terras deles. Helen estava feliz que ele não estava arando o solo de outra pessoa, então ela disse a ele que ela cuidará das missões dele com suas novas habilidades poderosas e lhe desejou sorte em sua jornada. Do lado de fora da guilda, ele viu Fall carregando um saco gigante de cocô. Mas ele disse a ela que estava saindo da capital para ficar o mais longe possível do rosto feio dela. No entanto, ela perguntou se podia acompanhá-lo, mas ele correu mais rápido do que eu poderia inventar uma nova piada. Enquanto estava na floresta, ele se perguntou por que aquela garota feia era tão grudenta com ele. Mas um orc gigante apareceu do nada, estendendo a mão para ele. Ele se perguntou se o orc estava apenas tentando ser seu amigo, mas depois perguntou-lhe se ele estaria interessado em desenvolvimento de enredo. Enquanto Al corria, o orc pulou em cima dele e quando sua vida passou diante de seus olhos, o orc foi derrubado, e ele viu uma garota de cabelo azul perguntando se ele estava bem. Al estava prestes a ter o maior clímax em seu rosto, então ele estava longe de estar bem, mas fingiu que não estava tremendo com a surra que ia levar. Enquanto se sentavam, Huri disse que também estava indo para Luruguz e queria acompanhá-lo no caminho, mas Al se perguntou como ela ficaria bem dormindo ao lado de outro homem no meio da floresta. No entanto, ela disse a ele que arrancaria sua cenoura de seu rosto feio se ele tentasse algo, mas mesmo assim, ela se sentia segura porque também era feia. No entanto, ele disse a ela que ela parecia melhor do que as abóboras em seu campo, e ela achou que ele estava apenas flertando com ela. Quando o sol começou a se pôr, Huri sentiu uma presença ominosa ao redor deles enquanto ouviam o som de alguém correndo. Quando o homem saltou sobre eles, Huri estava prestes a cortar o rosto dele, mas Al viu que era Rix, e disse a ela que era apenas um estudante de ciência da computação em Cell que fede por nunca tomar banho. Desta vez, a carta era da mãe dele, e Rix fugiu para não tomar banho por mais um ano. Huri se perguntou se era importante, mas Al mostrou a ela que a mãe dele era obcecada por ele, e quando ele perguntou como a família dela a deixava viajar sozinha, ela disse que não era como se alguém se importasse com ela. Quando começou a escurecer, ela tirou uma tenda inteira da bolsa e disse a ele que esse era o item lendário que seus pais deixaram para ela. Depois que ela terminou de cozinhar, Al achou que era a melhor comida que ele já tinha comido, mas se perguntou por que ela estava indo para Luruguz. Então ela lhe disse que havia demônios misteriosos caçando os humanos da cidade, mas ninguém dentro da cidade se lembra de nada sobre isso. No entanto, ele se perguntou por que ela iria tão longe a ponto de arriscar sua vida, então ela lhe disse que era na verdade a filha do herói. Levou alguns segundos para os 2 neurônios de Al processarem que ela era a filha do herói, e ele perguntou se esse título valia a pena arriscar sua vida. No entanto, ela ficou paralisada no espaço depois de ouvir essas palavras, mas depois que ele a trouxe de volta à realidade, ela lhe disse que era a primeira vez que alguém se preocupava com ela. Quando ela se levantou para dormir, Al tirou seu cobertor para dormir no chão, mas ela disse que ele podia entrar na tenda e dormir com ela. No entanto, Al era um cavalheiro gentil, então ela lhe desejou sorte lidando com todos os orcs à noite. Antes que ele estivesse encrencado, literalmente, ele correu para entrar. Perguntando por que ela tinha 2 conjuntos de futons, Huri revelou que sempre desejou ter alguém para conversar durante as noites em suas aventuras. Quando ela apagou as luzes, Al tentou realizar seu desejo, mas percebeu que ela já tinha adormecido antes que ele pudesse se masturbar. No entanto, ela esticou a perna e deu um tipo diferente de surra em sua carne, e ele percebeu que teria sido melhor lidar com os orcs. Pela manhã, eles finalmente chegaram à cidade, mas ela se perguntou de onde ele conseguiu um elenco inteiro, poxa. Então ele jogou fora, e enquanto começavam a caminhar dentro da cidade, ela disse que se separaria agora que finalmente chegaram. Mas antes que ele pudesse partir, ela disse que estava feliz por finalmente dormir com alguém. Ela perguntou se poderia voltar a ser sua acompanhante, e começou a desenhar um mapa do hotel onde ficará à noite para que ele possa entrar. Enquanto ela fugia, Al se perguntou se ela sabia que suas palavras significavam que ela queria se embebedar, mas decidiu apenas voltar para casa. Depois de algumas horas perguntando a todos os cidadãos, Huri percebeu que nenhum deles sabia nada sobre os demônios. No entanto, ela sabia que não podia desistir, especialmente quando se lembrava de como todos sempre a chamavam de heroína inútil. Nesse momento, ela ouviu um grito à distância, e quando Huri chegou ao beco, viu uma garota que chorava pela irmã que havia sido sequestrada, e um homem misterioso a observava de longe. Ao mesmo tempo, Al finalmente chegou em casa, mas antes que pudesse bater na porta, sua mãe arrombou a porta e o lançou pela cidade antes de trazê-lo de volta para abraçá-lo. O pobre rapaz percebeu que sua alma estava sendo sugada para fora do corpo, e mesmo achando que ela era a melhor mãe do mundo, ela era obcecada por ele e continuava batendo nele. De trás da porta, seu pai apareceu e deu um soco que tirou o resto de vida dele, pensando que sua esposa estava traindo-o com outro cara. No entanto, a mãe de Al estava prestes a queimar o rosto dele por machucar seu filho. E enquanto ele era arrastado para a morte, ele pediu desculpas por ter batido em Al, e seu rosto nunca mais foi o mesmo depois daquele dia.
Durante o jantar, a mãe dele continuava tentando dar a ele sua carne e tentou empurrá-la em sua boca, mas o pobre pai estava comendo um frango que estava queimado até o talo. Enquanto ele apreciava a comida dela, percebeu que era muito melhor do que a de Ruri, mas sua mãe se perguntou quem diabos era essa tal de Ruri. Ela queria saber se era a namorada dele e se ele a amava mais do que a mãe. Mas o pai dele ficou feliz em saber que seu filho estava finalmente se tornando um homem e implorou para ele ter muitos filhos. Essas palavras levaram Lucy a quebrar a espinha dele, dizendo que era muito cedo para Al ter outra mulher cozinhando para ele. No entanto, Al tentou dizer a ela que ela era apenas sua acompanhante, mas ela disse que estava tudo bem, desde que ele usasse proteção. E Al se perguntou por que todos continuavam tendo a ideia errada, e percebeu que já tinha visto essa insistência antes. Sensational. À noite, Al estava feliz por ter fugido de casa todos aqueles anos atrás, mas revelou que estava de volta porque queria encontrar um novo fertilizante. No entanto, quando ele perguntou ao pai onde estaria no mapa, seu pai perguntou qual era a marca misteriosa. Al disse que era o hotel onde ele ia encontrar sua acompanhante, mas seu pai disse para ele ficar quieto antes que sua mãe ouvisse que ele ia dormir com uma acompanhante. Al percebeu que não havia mais esperança para este trocadilho, mas seu pai lhe disse que nunca houve um hotel naquela área, então ele deveria apenas esperar até a manhã seguinte e dormir aqui mesmo. Quando Al foi dormir, seu pai se perguntou por que ele estava dormindo em seu quarto, mas Al disse que sua mãe estava esperando por ele em sua cama, e como eles são do Alabama, ele implorou ao pai para assumir o golpe por ele naquela noite. Pela manhã, ele conseguiu todo o fertilizante de que precisava, mas antes que pudesse chegar ao hotel de Ruri, ouviu um homem gritando por ajuda. E quando Al chegou ao local, o homem lhe disse que havia um demônio lutando com uma garota de cabelo azul na floresta. Quando Al começou a correr, o homem sorriu antes de estalar os dedos, fazendo todas as ilusões desaparecerem. Quando ele entrou na floresta, ouviu uma mulher gritando enquanto um tentáculo gigante estava prestes a devorá-la, mas Al o afastou com um soco. No entanto, parecia que ele estava apenas golpeando o ar, e quando a mulher o abraçou, ela disse que realmente gosta de pessoas fortes antes de se transformar em um tentáculo e tentar devorá-lo. Naquele momento, Ruri cortou-o e disse-lhe que esses tentáculos têm aparecido durante toda a noite. Depois de soltar essas palavras, o homem apareceu das sombras, apresentando-se como Loki, e chamou Ruri de uma heroína fracassada por não perceber que estava sendo enganada mais cedo. Durante todo esse tempo, ele a estava atraindo com histórias falsas dos demônios para eliminá-la, mas quando Ruri avançou em sua direção, ele desapareceu para atacá-la por trás e a golpeou. Quando Al tentou curá-la, ela disse para ele ter cuidado porque não podia fazer nada, mas ele disse para não se preocupar porque afinal ele era um fazendeiro. Quando ele tentou derrubá-lo, Loki o agarrou e o jogou em direção à árvore, mas ele torceu o corpo e saltou de volta para ele. No entanto, Loki continuou a desviar de seus ataques até derrubá-lo e explodir o chão sob ele. Com nada além de uma cratera onde ele estava, Al lutou para se levantar, mas saltou do chão sem um único arranhão, derrubando-o com um soco. Loki disse para ele não se empolgar, derrubando-o com um soco e enviando-o a colidir por uma milha inteira. Vendo seu poder, Loki disse a ele que Ouroboros e Romeu não eram nada além de peões para ele. Então prometeu acabar com as coisas agora, antes que eles atrapalhassem seu plano. Como eles iam morrer de qualquer forma, ele revelou que iria eliminar Ellen em seguida. E disse a Ruri que ela estava possuída pelo poder do Deus Bom, mas que tinha sido inútil demais para liberar qualquer um de seus poderes. Assim que ele terminou de falar, ele soltou seus tentáculos do chão novamente, e depois de saltar para desviar deles, Al correu para tirar Ruri do caminho. Depois de colocá-la no chão, ele saltou em direção a um dos tentáculos, mas foi encurralado por trás, então Ruri os cortou, dizendo a ele que ganharia tempo para ele fugir. No entanto, Al recusou e socou um deles antes que pudesse morder Ruri, eliminando-o enquanto se desintegrava, e disse a Ruri que ele iria se tornar o fazendeiro supremo, então nunca iria abandoná-la. Quando o tentáculo surgiu do chão novamente, Al o afastou com um único soco, mas Loki liberou sua energia mágica em orbes sombrias e os enviou em direção a Al e Ruri, explodindo todo o campo. Sem energia após aquele golpe, Al tentou se levantar, mas os tentáculos se ergueram do chão e derrubaram Ruri antes de descerem e empurrarem Al para baixo. Enquanto ele se arrastava no chão, Loki disse que ele nunca seria capaz de se libertar da magia pegajosa deles e disse a Ruri que ela não era mais necessária. Enquanto ela olhava para Al sendo engolido pelos tentáculos, percebeu que sempre seria inútil, mas lembrou-se de seus pais dizendo que nunca a abandonariam, não importava o caminho que ela seguisse. Foi então que ela prometeu se tornar a heroína e pediu desculpas por decepcioná-los. Quando Loki lançou sua esfera de energia em direção a ela, viu que ambas as suas bestas tentaculares estavam completamente secas,
e Al revelou que foi o fertilizante que ele estava carregando que sugou toda a água delas. No entanto, Loki achou que ele ainda estava muito ferido para poder fazer qualquer coisa, e quando Al correu para socá-lo, ele desviou do golpe, mas Al prometeu que nunca desistirá de salvar seus amigos. Ouvindo sua determinação, ela lembrou como todos a chamando de inútil foi a razão pela qual ela desistiu. Mas ao ver como Al ainda conseguia lutar, ela soube que mesmo sendo impotente, um herói é uma pessoa que arrisca a vida para salvar pessoas. Quando Al estava prestes a desmaiar, Huri apunhalou Loki pelas costas e pediu desculpas a Al por não poder ajudá-lo porque era fraca. No entanto, ela prometeu que nunca mais desistiria e liberou toda a energia do bom Deus. Ela disse a ele para se preparar para morrer e desencadeou sua magia sagrada, ativando sua habilidade devoradora sagrada antes de golpear Loki. Enquanto ela saltava em direção a ele, tentou cortá-lo ao meio, mas Loki disse que o mal deles triunfaria, não importando quantas vezes fossem derrotados. Quando o corpo dele desapareceu, Al pensou que ela era realmente uma heroína, mas desmaiou de exaustão. Algumas horas depois, em seu colo celestial, ela disse-lhe para descansar o quanto pudesse. Quando a meia-noite chegou, Al finalmente acordou no colo dela, mas o idiota bateu a cabeça. Ela se perguntou se era isso que significava dar a cabeça, mas quando Al perguntou do que ela estava falando, ela se virou e fingiu que não tinha dito nada. Enquanto caminhavam pela floresta para voltar para casa, começaram a ouvir a voz de um fantasma chamando o nome de Al. Huri estava prestes a desmaiar de medo porque ela tem pavor de fantasmas, mas quem estava gritando era apenas a mãe dele. Al percebeu que, se ela encontrasse Huri com ele, Huri nunca viveria para ver amanhã. Então ele a pegou e começou a correr. Quando eles escaparam dos ruídos, Huri começou a rir dele porque ele tinha medo de fantasmas, mesmo já tendo derrotado dragões antes. Mas Al sabia que era algo ainda mais assustador do que todos eles juntos. Quando eles voltaram para a cidade, viram que o hotel não estava mais lá, e depois de levar Huri de volta para sua pousada, Al rezou para que sua mãe ainda não estivesse em casa, porque quando ele escapulia com Testa para brincar à noite, sua mãe se transformava em uma criatura demoníaca enquanto o procurava, e quando ele chegava em casa, sua alma era sugada para fora do corpo. Ele se perguntou se ela era capaz de se teletransportar, e quando ele abriu a porta, ela começou a correr para abraçá-lo. Então ele bateu a porta na cara dela, mas quando ele a abriu novamente, ela estava atrás dele. O pobre rapaz começou a correr e trancou a porta do seu quarto, mas seu pai estava prestes a ser quem suportaria toda a dor. Pela manhã, o pai de Al percebeu que seria despedaçado se algum dia a deixasse, mas ela estava ocupada demais implorando para Al não ir embora. Antes de partir, ela perguntou se ele ainda seria um fazendeiro e disse que ele não precisava sentir-se obrigado a seguir esse caminho, mas Al disse a ela que escolheu esse caminho porque adorava arar a terra com sua enxada. A mãe dele desejava que ela fosse a enxada sendo arada na... Logo, Al estava a caminho de casa e encontrou Huri. Então juntos voltaram para o reino. Quando ela tentou dizer a ele que sempre o salvaria, Al interrompeu dizendo que sempre a salvaria se ela estivesse em apuros. Mas ela queria que ele colocasse outra coisa em sua boca. What do you mean by that? Naquela mesma noite, Phallus pediu desculpas ao pai por ter tomado sua decisão, e ele se sentiu como um pai inútil. Mas ela sabia que esse era seu destino miserável. Na manhã seguinte, Al apresentou Huri a Helen, mas quando elas apertaram as mãos, Al ficou feliz que elas iam ser amigas. De volta à sua fazenda, um garoto estava tentando roubar as plantas de Al, mas ele o pegou e gritou com ele. Depois que Helen disse a ele que não deveria roubar, o garoto pediu desculpas, mas quando ouviram o estômago dele roncar, Al lhe entregou um repolho maduro, e ele achou que era a melhor coisa que já tinha provado. Enquanto ele corria, Al lembrou-se da vez em que alimentou uma garotinha, mas Helen disse a ele que os ataques dos monstros estavam destruindo todos os campos, então as crianças pobres ficaram sem comida para comer. Nesse momento, um alarme soou à distância, e de volta à cidade, todos os aventureiros estavam lutando por suas vidas contra um exército gigante de demônios. Helen transformou seu corpo em forma de dragão e lançou uma bola de fogo em direção às feras, enquanto Huri cortava uma cobra gigante para salvar um dos aventureiros. Ao mesmo tempo, Al correu em direção às feras e as lançou em direção aos dragões, e juntos começaram a derrotar todas as feras em seu caminho. Mas mesmo após horas de luta, perceberam que havia muitas delas. Até que um exército começou a aparecer à distância, e o rei de Antisburg gritou para que as bestas partissem antes que a espada sagrada Leviatã queimasse todas elas. Mesmo tendo sido salvos, Al achou estranho uma espada repelir todos os monstros. À noite, Fal veio à sua casa, dizendo que queria se despedir. Enquanto se sentava com um olhar sombrio, ela lhe disse que vai deixar o reino, mas que não voltará mais.
Depois de soltar essas palavras, sua criada veio dizer que era hora de partir, então ela se despediu dele uma última vez, agradecendo por ser seu amigo antes de sua carruagem levá-la embora. Ele ficou feliz por finalmente se livrar daquela vadia feia. Na manhã seguinte, ele acordou para o dia mais tranquilo até então, mas não conseguia parar de pensar em Fall. A mãe do garotinho veio se desculpar pela forma como seu filho lhe causou problemas, e quando ela estava saindo, Rix apareceu sorrateiramente como um ninja silencioso, mas mortal. Mas Al disse a ele que a única coisa silenciosa, mas mortal, era o cheiro dele. Oh, brother, this guy stinks! No entanto, Rix disse-lhe que tinha algo ainda mais fedido e mostrou-lhe o jornal. De volta à guilda, Helen mostrou a Huri que Falles ia se casar e ela viu que o marido era o cara que a salvou no dia da invasão com sua espada enorme. Huri sentiu que algo estava errado, já que os monstros não deveriam entender nenhuma de suas palavras. No entanto, Helen também notou que eles obedeciam às suas ordens. Al entrou com o jornal e pediu que lessem a carta da mãe dele. No entanto, as únicas palavras que leram foram o quanto ela o amava, então Al rasgou o papel para que pudessem ler as coisas importantes. Mas eles juntaram os pedaços e começaram a ler novamente. Enquanto liam a carta, a mãe dele percebeu que a espada sagrada não passava de uma réplica falsa criada por algum ferreiro mediano. E ela revelou que costumava ser a líder dos fantoches sombrios. Eles se perguntaram se ele sabia o que diabos isso significava. Mas ele não fazia ideia, então eles disseram a ele que era a maior organização de inteligência e assassinato de todos os tempos. Al sabia que algo estava errado quando ela era mais forte do que um dragão, mas enquanto continuavam lendo, viram que todos os demônios estavam sendo controlados pelo príncipe de Antsburg, fazendo Al perceber que Fall estava em perigo. Enquanto se perguntavam como iriam infiltrar-se em um país que nunca tinham visitado e por que a sala começou a cheirar a merda, Al lhes disse que tinha o melhor guia do mundo. Rix apareceu e eles perceberam que ele era a fonte do cheiro horrível. No castelo de Antsburg, o príncipe estava enganando todos os reinos vizinhos para comprar proteção de sua espada sagrada, e quando eles saíram, ele ficou chocado com o quão bem seus planos estavam funcionando o tempo todo. Mas quando ele perguntou a Gazileu o que ele achava, ele disse que não forçaria mais seus camaradas a atacar humanos. Todo esse tempo, os demônios estavam perdendo suas vidas, porque a esposa dele estava como refém. Mas o príncipe o derrubou, dizendo que ele precisa continuar obedecendo suas ordens antes que ele corte a namorada dele em pedaços. De volta à cidade, Al comprou roupas da mãe da criança, e os pombos conseguiram localizar Rix a quilômetros de distância porque ele cheirava pior do que moderadores do Discord. Quando viram que todos os preparativos estavam prontos, Al voltou com os disfarces que usariam. Usando a carruagem, eles se esconderiam dentro e alegariam que estavam apenas transportando comida para a cerimônia de casamento, enquanto Rix iria roubar a espada e mostrar a todos que os demônios não são repelidos por ela. No entanto, eles se perguntaram como atrairiam os demônios para provar que a espada era falsa. Então Rix mostrou-lhes que ele era, na verdade, também um membro dos fantoches das sombras e um demônio disfarçado. Quando seus pais o expulsaram por causa de seu cheiro desagradável, a mãe de Al cuidou dele, então ele se aproximou dos humanos, assim como o demônio sob o controle do príncipe que estava lutando para salvar sua namorada humana. Percebendo como ele estava vivendo uma vida dupla esse tempo todo, Al disse a ele que ele não fede tanto quanto pensava, deixando Rix feliz pela primeira vez. Naquela noite no castelo, Falles implorou para que Al viesse salvá-la, e quando o príncipe ouviu esse nome, ela desejou ver Al apenas mais uma vez. Durante a manhã da cerimônia, o príncipe Nautilus percebeu que finalmente se tornaria rei após se casar com uma princesa, e com sua espada sagrada falsa, ele seria capaz de explorar tanto os demônios quanto os humanos ao mesmo tempo. Depois de entrar na sala, ele pensou que Fall era a noiva mais bonita que ele poderia ter, mas ela pediu que a deixasse sozinha antes da cerimônia. Quando ele saiu, Fall disse à sua criada para sair também, e lembrou-se de seu pai dizendo-lhe para buscar sua felicidade e casar-se com o homem que amava. Mas para ela, o bem-estar do seu país importava mais do que a sua própria felicidade com Al. Ao mesmo tempo, Al e seus amigos conseguiram entrar furtivamente pelo portão e pularam para o beco assim que puderam. Ele tinha o melhor alfaiate de meigas para criar essas roupas, mas as garotas se perguntavam como deveriam permanecer disfarçadas quando tudo o que fariam seria chamar atenção. No entanto, Al disse-lhes que era muito simples. Tudo o que tinham que fazer era invadir um castelo totalmente guardado, levar a namorada de Gazelo para a igreja sem que ninguém visse, fazer algum cara aleatório que eles não conhecem confessar que a espada é falsa, e tudo estaria resolvido. Ele pensou que nunca seriam descobertos, mas um cavaleiro perguntou o que estavam fazendo. Então Al usou todos os seus 3 neurônios para tirá-los dessa situação. O cavaleiro perguntou para onde eles estavam entregando todos aqueles vegetais, então Al disse que era para o palácio. Mas quando o cavaleiro perguntou por que o palácio de todos os lugares, Al disse que era porque estão frescos. Enquanto corriam por suas vidas, Helen decidiu seguir o plano B e jogou Al pela janela do castelo.
Dentro do quarto, uma garota perguntou se ele estava bem, mas Al perguntou se ela era a namorada de Gazelle. Ela perguntou como ele conhecia Gazelle, mas os cavaleiros invadiram o quarto e perguntaram quem ele era. Foi então que Al usou sua frase lendária mais uma vez, gritando que ele era um fazendeiro enquanto avançava e cortava todos eles, enfiando suas cenouras profundamente em suas gargantas. Quando ele terminou, disse à namorada de Gazelle que ia ajudá-la a escapar, mas ela não podia correr porque tinha uma bola de ferro presa a ela. Então, usando toda a sua força, ele começou a destruir todo o prédio enquanto fugia dos soldados que o perseguiam. Depois de arrombar a porta, Helen e Rudy o alcançaram. E depois de dizer que não sentia falta das caras inúteis deles, eles começaram a fugir juntos. Eventualmente, conseguiram chegar à igreja e disseram a Al para ir salvar Fall enquanto eles compravam algum tempo para ele. Então, depois que ele fugiu, as garotas começaram a correr em direção ao exército. Dentro da catedral, Ito o Rei disse a Follis que ela poderia acabar com toda a cerimônia se quisesse, mas ela disse que essa era a sua vontade. Segurando o braço do pai, ela começou a descer o corredor, e quando o padre lhes perguntou se prometiam ser fiéis aos seus parceiros, Follis disse, "Sim, prometo." E o padre disse a ele que podia beijar a noiva. No entanto, quando Nautilus estava prestes a beijá-la, ela percebeu o quanto não o queria, e a única coisa que preenchia sua mente era Al. Nesse momento, a porta o derrubou e Al entrou no meio da sala. Depois de ver o rosto dele novamente, Follis estava chorando, mas Nautilus entrou no caminho, chamando Al de vilão que estava tentando sequestrar a princesa. No entanto, Al disse que ele não era o mentiroso feio ali, e revelou a todos que seu Leviatã não era nada mais do que uma réplica falsa. No entanto, Nautilus apenas riu na cara dele e disse para ele inventar uma história melhor, e até o rei disse que viu como a espada dispersou os demônios. Ele se perguntou como Al poderia provar suas mentiras, então Al disse para ele apenas assistir. Nesse momento, um cavaleiro disse a ele que milhares de monstros haviam se reunido ao redor da cidade, e Rix estava comandando-os com sua flauta. Dentro da igreja, todos disseram a Nautilus para usar a espada já, mas quando ele tentou chamar Gazelle, viu que ele já estava reunido com sua namorada. Do lado dele, Rix entregou-lhe a espada e disse para usá-la logo, mas enquanto ele lutava para alcançá-la, percebeu que todos descobririam seu segredo. No entanto, Al a pegou e disse que não era nada mais do que uma falsificação, jogando-a em direção a um demônio que a destruiu com uma única mordida. O rei se perguntou como isso era possível, e Gazelle continuou a tocar sua flauta para fazer os demônios irem embora, mostrando-lhes que ele estava controlando os demônios o tempo todo, sob as ameaças de Nautilus. Quando o rei pediu uma explicação, Nautilus começou a rir, dizendo que seu país já estava acabado. Na noite passada, ele havia enviado milhares de monstros em direção a Magus, e planeja tomá-la como parte de seu território depois que ela cair. No entanto, Rudy e Ellen disseram a ele que sabiam que ele tentaria prendê-los assim, então treinaram todos os seus soldados após a invasão anterior e estavam defendendo toda a nação com suas próprias mãos. Enquanto o rei estava feliz por ter o maior reino, Al disse a Follis que ela não precisava se sacrificar, mas todos os soldados correram para a sala, e Nautilus ordenou que eles levassem Al embora. No entanto, eles começaram a caminhar para prendê-lo, mas Nautilus não ia deixar seu plano falhar, então ele correu em direção ao rei antes que um rabanete parasse sua espada. Foi nesse momento que Nautilus soube que tinha estragado tudo. Al o empurrou, dizendo que estava acabado. Depois que os soldados o levaram, Follis correu para agradecê-lo e confessou que o amava na frente de todos. No entanto, Rudy não ia deixar isso acabar tranquilamente. Mas quando Al tentou empurrá-la, ela disse que ia provar sua cenoura naquela noite. Rudy ficou triste por ele não ter conseguido colocar sua espada na bainha dela. O rei parecia que ia matar Al, mas em vez disso, parabenizou-o e deu-lhe as boas-vindas à sua família. A pobre Rudy estava sendo traída por todos no reino, mas fora da sala, Rix entregou ao rei uma carta que interceptaram de um soldado de Nautilus, revelando que havia alguém controlando Nautilus como um fantoche. Na guilda no dia seguinte, Follis entregou-lhes um baú do tesouro cheio de gemas como recompensa, e quando ela se afastou, Helen percebeu que talvez a tivesse visto em outro lugar. Tentando manter sua identidade, Al disse que ela apenas tinha um rosto que muitas garotas tinham, e Rudy concordou que ela parecia uma menina básica. No entanto, quando Ellen disse que ela era na verdade uma beleza, Al disse que ela era uma bruxa feia e horrível. Então Fall pediu desculpas por ser uma vadia feia. No entanto, ela jurou a Rudy que iria queimar todo este reino junto com ela por causa da cenoura de Al, e enquanto ele tentava fugir, Helen ainda se perguntava por que ela parecia familiar. De volta ao campo, Al estava finalmente prestes a ter um tempo a sós com seus tomates, mas as malditas garotas arruinaram sua paz e perguntaram quem ele gostava. No entanto, ele fingiu que elas não existiam. Então, quando perguntaram a ele se havia outra mulher que ele gostava mais do que delas, Al disse que havia outra garota, destruindo todas as suas esperanças antes de sair correndo como Sonic e deixá-las completamente arrasadas.
De volta à sua casa, ele deu alguns dos vegetais que conseguiu para sua amiga de infância, Olivia, e lembrou-se de sua mãe dizendo que ele não precisava se sentir obrigado pelo que aconteceu. Há 15 anos, o pai de Al finalmente reuniu uma única caixa de batatas, mas quando se virou para ver como Al estava, viu que ele tinha conseguido reunir 9 caixas sozinho. A agricultura era a única coisa que Al gostava, mas Lucy veio por trás e bateu no pai dele por fazer Al fazer todo o trabalho. Ele sempre compartilhava a comida que colhia com seus vizinhos, mas um dia viu uma menina órfã que estava prestes a ser espancada por um grupo de caras de quem ela roubou comida. Enquanto ele se perguntava por que ela roubaria, seus vizinhos lhe disseram que ela nunca teve pais, e quando ele perguntou o que fariam com ela agora, eles disseram que iam vendê-la a um comerciante de escravos. Vendo como a tratavam, ela mordeu um deles e correu para roubar sua caixa de batatas, antes de escapar deles. Perto da montanha, ela começou a devorar as batatas, mas quando Al veio com sopa para ela, ela começou a fugir. No entanto, ela percebeu que ele estava apenas tentando dar-lhe um pouco de comida, dizendo que não queria que ela comesse batatas cruas, pois eram amargas. Ela pulou para se esconder dele, mas Al deixou a sopa para ela e começou a se afastar. No dia seguinte, ele veio deixar uma omelete de tomate para ela, e depois que ele saiu, ela desceu para comê-la. Mas quando ele veio na manhã seguinte, ela estava realmente esperando por ele desta vez, e enquanto ela comia, ele perguntou se ela gostava do sanduíche dele. Ela disse a ele que os tomates eram a melhor coisa do mundo, então Al revelou que foi ele quem os cultivou, esperando que um dia trouxessem um sorriso a alguém, e ele ficou feliz por ter encontrado esse sorriso. Ele perguntou o nome dela, então ela disse que se chamava Olivia, e depois que ele disse que era Al Wayne, o estômago dele começou a roncar, então ela olhou para a comida na mão e decidiu deixar que ele comesse um pouco. Ele tentou recusar, mas ela disse que ele não ficaria feliz se estivesse com fome. No entanto, os homens voltaram para vendê-la a um comerciante de escravos, então ele se ajoelhou e implorou para que a deixassem ir, dizendo que cultivaria quantos campos fossem necessários apenas para pagar o que ela havia roubado. Mas mesmo depois de implorar, eles ainda não estavam dispostos a deixá-la ir. Naquele momento, o pai de Al apareceu, perguntando se Al tinha feito algo. Ambos ficaram chocados ao vê-lo, e quando explicaram a situação para ele, seu pai decidiu dar a eles todo o seu barril de arroz caro para compensar as perdas dela. Os homens acharam que seria mais do que suficiente para pagar o que ela roubou, mas quando Al perguntou se ele tinha certeza sobre o arroz, ele disse que sim. No entanto, ele pode não sobreviver até o final do dia por causa da Lucy, ou ela pode deixá-lo passar fome pelos próximos 2 meses. Mas, pelo menos, garotas loucas têm um impacto diferente. Nesse momento, Olivia tentou devolver as batatas que roubou dele, mas quando o pai olhou para a quantidade que havia, disse a Al que poderiam estar com falta de pessoal para prepará-las. Ele ainda tinha 2 neurônios há 15 anos, então demorou um pouco para perceber que poderiam convidar Olivia. Ele disse a ela que precisaria de sua ajuda para preparar essas batatas, então, a partir de agora, eles comeriam juntos na casa dele todos os dias. Enquanto caminhavam de volta para casa, Olivia estava feliz por finalmente encontrar alguém que se importava com ela. 2 anos depois, Al estava colhendo novamente, e mesmo quando Olivia dizia ao seu Oni-chan que ele deveria fazer uma pausa para comer, ele dizia que não terminaria por horas. O pai dele já havia perdido a esperança no filho, mas Olivia o chamou de bobo por não passar tempo suficiente com ela. Então, o idiota do Testa estava fugindo de abelhas assassinas gigantes, mas antes que elas pudessem se aproximar dele, a mãe do Al apareceu e chutou todas, empilhando seus corpos mortos no chão. Not gonna lie, that shit be hard. Not gonna lie. Tessa disse a Lucy que ela estava bonita como sempre, mas seu pai estava prestes a executá-lo por dar em cima de sua esposa. Mesmo sendo amigo de Al, ele prometeu não deixá-lo ir, mas Lucy disse que ela era dedicada exclusivamente a Al. Coitado do pai, sendo traído pelo próprio filho. E alguém percebeu que o coitado ainda nem tem nome. Ela disse a ele que eles iam encontrar uma casa maior para a família de 4 pessoas, então ele os dispensou quando partiram. Mas quando eles se foram, ele perguntou a Testa por que estava sendo perseguido por abelhas assassinas, já que elas não são desta área. Então ele tirou um mapa e mostrou a ele o local de um tesouro que estava escondido na floresta e implorou para Al ir com ele, já que agora ele sabe como evitar as abelhas, e ele pode até conseguir uma joia para Olivia. O idiota mudou de ideia bem rápido, mas quando a Olivia pediu para se juntar a eles, ele disse para ela ficar em casa porque não seria seguro para ela. Enquanto viajavam pela floresta, Al se perguntou por que Olivia se agarrava a ele, então Tessa revelou o segredo que ela lhe contou. Todos na aldeia a tratam horrivelmente quando ela está sozinha, e Al se perguntou por que ela nunca lhe contou, mas então percebeu que seus pais estavam procurando uma casa só por causa dela. Ele se sentiu triste por não poder fazer nada a respeito, então Tessa lhe disse que deveriam encontrar o tesouro e voltar rapidamente para ela. Quando finalmente chegaram ao local no mapa, Testa pisou em uma pedra que começou a dividir a montanha e os fez cair dentro da caverna. Diante de seus olhos encontraram um palácio inteiro subterrâneo, e enquanto Al olhava ao redor, Testa encontrou uma pedra com uma língua estranha que nenhum deles conseguia ler.
Quando ele tocou a pedra, uma luz emanou de dentro que o cegou, teleportando-o para uma dimensão diferente em frente a um dragão divino que tentou devorá-lo. Nesse momento, a montanha entrou em erupção como um vulcão, e depois de algumas horas, ele ouviu a voz de Olivia chamando para acordá-lo. Ele tentou se levantar, mas sentiu uma dor aguda no coração, e Testa voltou para dentro, levando-o para fora para mostrar a aldeia deles coberta de cinzas. Todas as casas foram queimadas e não havia mais ninguém na aldeia. Mas antes que todos pudessem escapar, a ponte para a capital foi destruída, e os pais de Testa foram finalmente encontrados. Então ele correu para encontrá-los. Ao mesmo tempo, o prefeito estava distribuindo as rações para as pessoas, mas quando Al pensou que poderia ir aos campos para encontrar alguma comida, todas as suas colheitas estavam destruídas. Mas além disso, sua mente ainda estava sendo consumida. Então ele pediu desculpas por deixar Olivia com fome. Mas a única coisa que importava para ela era que ele não desaparecesse. Enquanto se esgueirava pela noite, Olivia encontrou a tenda do prefeito e tentou roubar uma das cenouras, mas lembrou-se de como Al implorava por ela quando costumava roubar. Então se conteve e decidiu ir embora. Pela manhã, as rações estavam ainda menores, e enquanto Olivia levava a comida de volta para Al, decidiu dar a ele sua ração também. Dentro da tenda, ele ficou chocado ao ver que estava recebendo mais rações, então ela disse que na verdade eles conseguiram mais comida da capital, e que seus pais iam voltar em breve, então ela queria que ele comesse bastante para melhorar logo. Al estava feliz porque ela também ficaria satisfeita, e ela disse a ele que estava ansiosa para comer os vegetais que ele cultivaria novamente, então ele prometeu que a alimentaria novamente. Dias se passaram, e ela continuou dando a ele suas rações, mas não demorou muito até que ela estivesse andando sozinha em isolamento, até que seu corpo desabou no meio do campo. Quando Al acordou, Testa correu para o seu quarto e as palavras que ele ouviu o chocaram. Al viu o corpo sem vida de Olivia, e depois de desabar no chão, Testa lhe disse que ela havia morrido de fome. No entanto, Al se perguntou como isso era possível se eles receberam suprimentos de comida da capital, mas Testa lhe disse que nunca foram contatados pela capital. Então Al percebeu que ela estava mentindo o tempo todo. Todo santo dia ela passava fome só para alimentá-lo, e ele não conseguia segurar o choro. Eventualmente seus pais voltaram, e Al sentiu que a única razão pela qual ela morreu foi por causa dele. Se fosse agora, Al sabia que poderia alimentá-la até que estivesse satisfeita, mas ele nunca poderia cumprir sua promessa novamente. Naquela noite, um dragão o enfrentou, mas Al o derrotou com um único soco. Enquanto voltava para casa, viu o corpo de uma garota deitada no chão, mas ficou aliviado ao ver que ela ainda estava respirando e sabia que não podia deixá-la sozinha ali. Pela manhã, ela começou a acordá-lo, e quando ele viu que ela havia recobrado a consciência, ela perguntou se ele a havia sequestrado à noite. No entanto, ele revelou que ela estava inconsciente na estrada, então ela achou ainda mais estranho que ele a sequestrasse enquanto estava inconsciente. Al tentou dizer a ela que estava apenas preocupado e se perguntou o que a fez desmaiar. Vendo que ele era sincero, ela revelou que estava a caminho da guilda dos aventureiros. Então Al disse que a levaria, já que estava indo para lá de qualquer forma, e se apresentou como Alwyn. Ele perguntou qual era o nome dela, então ela disse que seu nome era Linear. Algumas horas depois, Huri veio até o quarto dele e viu que outra garota já estava lá dentro. Al perguntou se era grande demais, mas ela disse que parecia incrível e pediu desculpas por sujar a cama dele. Huri percebeu que isso era uma piada ainda maior do que ela ser uma acompanhante e saiu correndo chorando. Na guilda, Helen percebeu que Huri sempre conseguia se meter em uma piada. Então Al disse a ela que Linear queria fazer um pedido à guilda. Dentro da sala privada, Linear disse-lhes que havia um problema com sua cidade natal, mas como ninguém nunca esteve lá, Al disse que tentaria ajudá-la. Helen perguntou de qual cidade ela era, e quando ela revelou que era da cidade Gul, Al percebeu que finalmente iria conseguir colocar as mãos nos longos e duros aspargos. Ele implorou a Linear para deixá-lo acompanhá-la, e Helen disse a ela que podia confiar em Al. Depois de trocar de roupa, ela se perguntou se deveria agradecê-lo com seu corpo, mas Al disse que ele preferia abóboras. No entanto, ela segurou a mão dele e disse que podia confiar nele, e Al percebeu que tinha uma nova garota em seu harém. Mas Huri estava prestes a se isekai, e pensou que Helen era uma mentirosa suja. Enquanto viajavam de carruagem para Gul Town, o motorista lhes disse que não tinha levado ninguém em semanas desde que pararam de fazer trocas, e Al achou isso estranho. Enquanto cochilava, ele ouviu passos gigantes e viu um orc de desenvolvimento de enredo gigante querendo sua cenoura. O motorista achou que eles ficariam bem se fosse apenas um único orc, mas viu que uma horda inteira estava atrás deles, e Al percebeu que sua cenoura seria espremida. Algumas horas depois, Al acordou no colo dela e pediu desculpas, mas percebeu que estava usando um pingente, então ela disse que isso o ajudaria a se acalmar por enquanto.
Nesse momento, eles finalmente chegaram, e quando ela se foi, o motorista disse a ele que ela era uma garota doce, porque tentou confortá-lo o tempo todo em que ele estava desmaiado. No portão de entrada, Linear disse aos guardas que ele era seu companheiro, e enquanto se afastavam, ele se perguntou por que os guardas estavam segurando malditos esfregões. Assim que viu uma barraca de aspargos, Al tentou pedir um, e enquanto perguntava ao vendedor se ele tinha visto algo estranho acontecendo, o homem disse-lhe que a cidade é o epítome da paz. No entanto, ele entregou a Al seu pedido completamente queimado, e quando Al perguntou se isso era normal, Linear disse-lhe que não era. Quando ele olhou para o homem novamente, viu que ele estava completamente insano, e outra pessoa tropeçou e derrubou todas as suas colheitas. Mas ele se levantou e continuou andando sem pegar de volta nenhum de seus vegetais. Al tentou pará-lo, mas viu que ele também parecia desfigurado no rosto, e começou a perceber que tudo nesta cidade era estranho antes de ser pego e sequestrado. Na cachoeira, Linear disse a ele que todos estavam agindo de forma estranha o tempo todo, então ela o convidou para ir até sua casa e mostrou a loja de pingentes dos pais dela, junto com seu pingente de bom Deus que a protegia da loucura que pairava sobre eles. Ela disse a ele que havia apenas 4 pessoas na família dela, mas que não via seus pais desde que essa loucura começou a tomar conta da cidade. Depois que ele pediu para investigar os outros 2 pingentes, ela implorou para que ele tivesse cuidado. No dia seguinte, Al viu como toda a cidade tinha enlouquecido, mas um homem estranho apareceu diante de Al, apresentando-se como o senhor da cidade. Ele viu que Al estava usando o mesmo pingente que ele e o convidou para jantar em sua mansão antes que as garotas o sequestrassem. Depois que ele desapareceu, o Lorde estava ansioso para vê-lo mais tarde. Na cachoeira, Linear achou estranho como o Lorde ficou na cidade sem chamar por ajuda. Mas Al pensou que só poderiam descobrir conversando com ele à noite. Quando o sol estava se pondo, eles chegaram ao castelo do Lorde e viram todas as suas pinturas de aspargos no salão. O Lorde o recebeu em seu castelo e Al não perdeu tempo em perguntar se ele sabe o que tem ocorrido nesta cidade. O Lorde se perguntou por onde começar, mas disse que não importava mais, fazendo todos os seus guardas apontarem suas armas para Al. Ele disse a Al que tinha um favor a pedir, mas Al se afastou de todos os seus soldados e começou a correr em direção a ele. No entanto, Linear ficou no caminho, e Al percebeu que ela estava sob seu controle. Todo esse tempo, ele estava atraindo Al para seu plano de subjugar toda a humanidade, e mostrou-lhe sua verdadeira forma, dizendo que tem a capacidade de controlar a mente de qualquer pessoa com seus poderes. Mas como ele está limitado a controlar apenas uma única pessoa, ele cristalizou seus poderes e os plantou na estátua da deusa, para controlar todos dentro da cidade. O passo final em seu plano era tomar o controle da capital real. Mas depois de ouvir como Al derrotou Romeu e Ouroboros, ele soube que controlar Al resultaria em ter o maior super soldado que ninguém poderia desafiar. Ele se perguntou por que Linear estava ajudando, mas ela disse que foi forçada a fazê-lo. Afinal, ele estava mantendo a mãe e o pai dela como reféns. Al percebeu que ela não estava mentindo, então disse ao demônio para fazer o que quisesse. Mas quando o cristal estava prestes a perfurar sua cabeça, Linear lembrou-se de todos os momentos que ele passou com ela e implorou para que ele fugisse. Mas Al sorriu e jogou uma pedra no chão, cegando toda a sala. Do lado de fora, a estátua da deusa tinha sido completamente destruída, e seu controle desapareceu da existência. Al revelou que era uma pedra de comunicação, então seus amigos destruíram a estátua da deusa quando receberam seu sinal. No entanto, o demônio se perguntou como ele se comunicava com seus amigos, então Al revelou que houve 2 vezes em que Linear não estava observando, e isso foi quando ele foi sequestrado pelas 2 garotas, Huri e Helen. Na segunda vez que o sequestraram, elas perceberam que todos estavam sendo controlados pela estátua, então queriam que ele descobrisse como o Senhor estava controlando as pessoas. Eles estavam esperando o sinal dele para destruir a estátua, e isso foi feito destruindo a pedra de comunicação deles. Quanto aos pais de Linear, Huri e Helen já os resgataram, mas o demônio ainda tinha mais um refém. Sabendo que o senhor desta cidade ama aspargos do fundo do coração, ele tirou um talo de aspargo, mas o demônio achou que ele estava sendo estúpido. Então Al colocou o talo na boca. Depois de mastigar seu palito, o Lorde lembrou-se de quanto amava aspargos, e o demônio não conseguiu mais controlá-lo, então Al o socou, derrotando-o de uma vez por todas. Antes de ir embora, Al perguntou a ela se podia ficar com o pingente, então ela disse que era o mínimo que podia fazer por ele, e se aproximou dele, ficando na ponta dos pés. A pobre Huri continua ficando. Ela disse a ele que eventualmente viria para a capital e o roubaria, mas Al tinha molhado as calças e tentou sair sem revelar a mancha. Huri e Helen o derrubaram, e ele disse a elas que não era culpa dele que a boca dela fosse tão boa. De volta à fazenda, Al estava feliz por finalmente se reunir com seus vegetais, porque ele pode enfiar seus suculentos interiores molhados na boca. Pause. E não tem que lidar com garotas irritantes. Falando das garotas irritantes, notou que tanto Huri quanto Ellen estavam usando novos pingentes.
Quando ela perguntou de onde eles vieram, elas disseram que Al os presenteou porque elas eram mais bonitas do que a cara feia dela, e que ele ficou com uma nova garota chamada Linear porque estava feliz por se afastar do jeito obsessivo dela. You're a victim! Nesse momento, eles o ouviram gritar, e quando chegaram até ele, ele mostrou o matador de arbustos que estava sugando os nutrientes de seus vegetais, então jurou matá-lo mais forte do que sua mãe bate em seu pai todas as noites. Na capital, eles venderam a colheita de Al, mas o rei veio à sua loja disfarçado, fazendo Fall se esconder imediatamente. Al se perguntou por que ele estava disfarçado, então ele disse que era apenas um cliente normal e comum que definitivamente não era suspeito. You don't find that suspicious? Ele perguntou a Al quando ele planejava se juntar à família deles, mas Al disse que não estava interessado na filha feia dele. Então o rei prometeu suborná-lo com todas as terras agrícolas do reino, junto com todas as novas ferramentas de cultivo. Al caiu sob seu feitiço, mas Huri disse-lhe para acordar antes de se casar com uma feia inútil. Então Fall tentou eliminar sua concorrência, mas acidentalmente nocauteou seu futuro marido. Enquanto ele estava inconsciente, ouviu a voz de uma deusa em sua cabeça chamando seu nome. Mas antes que ela pudesse se apresentar, a conexão deles estava se rompendo. Então ela disse que eles se encontrariam muito em breve. O rei disse que ele gostava disso, mas Al só gostava de cenouras de verdade. Então o pobre rei foi se divertir com seus palitos de rabanete. Quando eles venderam tudo, Al lembrou-se das ervas daninhas que estavam matando suas colheitas, e as garotas ficaram assustadas com seu rosto e decidiram deixá-lo. Enquanto Rakes estava prestes a entregar algumas cartas, ele viu o rosto de assassino louco de Al, mas Al achou que Rakes cheirava bem pela primeira vez, então voltou a ficar calmo. Nesse momento, eles ouviram uma garota gritando por ajuda. Então, quando Al tentou dizer para eles se afastarem da criança, um deles puxou uma faca para matá-lo. Mas Al desviou da faca e o derrubou. O segundo capanga avançou, mas Al o fez tropeçar antes de nocauteá-lo. O traficante de escravos foi o único que restou, mas ele fugiu mais rápido que Forrest. Al perguntou à garota se ela estava bem, mas viu que ela tinha chifres demoníacos. E Rakes a reconheceu como Yuria, mostrando a ela que ele também era um dos demônios, e disse a Al que ela era a filha do rei demônio Macbeth. Al se perguntou o que ela estava fazendo aqui, então ela lhe disse que seu cuidador disse que ela estava em perigo, e abriu um portal para o mundo humano, transferindo-a para cá. Ela estava preocupada que algo ruim estivesse acontecendo em seu mundo, então implorou para que ele o salvasse. Mas Rakes achava que levaria 3 dias para atravessar o oceano e chegar ao reino dela, então Al se ofereceu para ajudá-la. Em troca, ele implorou a Rakes para cuidar dos arbustos, porque se ele conseguia eliminar seu cheiro horrível, ele tinha certeza de que também poderia lidar com arbustos. Antes de partir, Rakes perguntou se ele ia comprar um navio, mas Al disse que não precisava de um, e começou a correr sobre a água porque ele era o navio. Depois de algumas horas correndo sobre a água, eles chegaram ao continente demoníaco, e ele pediu desculpas por deixá-la enjoada. Mas ela disse que estava feliz por ele poder salvar todos mais rápido, chamando-o de Oni-chan. Al congelou por um momento ao ouvir isso e lembrou-se do rosto de Olivia, mas ouviu um homem se aproximando à distância. Yuria disse a Al para não se preocupar porque ele era Domas, seu cuidador. No entanto, Domas preparou seu golpe mágico e quase a aniquilou. Mesmo enquanto ela tentava gritar para ele que era Yuria, Domas continuou lançando seus golpes mágicos em direção a Al, mas ele os negou com seu punho. O homem lançou mais orbes de energia em direção a Al, mas depois que ele desviou de cada um de seus ataques, Domas decidiu atirar em Yuria. Então Al começou a desviar os ataques de energia. Ele percebeu que alguém devia estar controlando, então correu para socá-lo. Mas Domas desapareceu e o atingiu no centro, lançando-o em direção a uma árvore onde ele mal conseguiu desviar dos ataques. Por trás de seu inimigo, Al apareceu para derrubá-lo com um chute, deixando-o inconsciente. Ele se perguntou se Yuria estava bem, e disse a ela que alguém devia estar controlando sua mente. No entanto, ela viu que Domas estava de pé novamente e pronto para aniquilá-la. Mas antes que ele pudesse lançar seu ataque final, a mãe de Al pulou por trás para nocauteá-lo. Ela disse a ele que ouviu de Rakes que ele estava indo para o território dos demônios sem que ninguém soubesse. Enquanto tentava se apresentar a Yuria, ela soltou uma bomba de ara-ara e disse que apenas o deixou inconsciente, já que ele estava sendo controlado mentalmente. Al se perguntou se ela sabia que ele era tão poderoso, então Yuria revelou que ele era o mago mais forte do mundo dos demônios e dobrou todas as suas roupas enquanto a protegia a noite toda. That's not ridiculous. That's not ridiculous to say that. Lucy concordou com ele e disse que deveriam ir para o castelo do demônio. Mas enquanto ela caminhava, Al sentiu que algo estava estranho. Dentro do castelo, eles viram como todos os guardas foram eliminados, e dentro da sala do trono, Yuria viu o corpo inconsciente de seu pai deitado. Um dos guardas lutou para acordar, mas gritou para Yuria fugir. Uma espada surgiu por trás dela, e Lucy estava prestes a eliminá-la, mas Al segurou sua mão no último momento. Eu teria deixado ela me matar depois de ouvir aquilo.
Ela largou a espada, dizendo a ele que uma criança má precisa ser punida. Mas Al sabia que ela não era sua mãe, dizendo que se ela realmente fosse sua mãe, ela o teria abraçado com força suficiente para destruir todos os ossos do seu corpo e até sugado a vida de cada osso. Ela começou a rir de como ele viu através de seu disfarce, dizendo que é exatamente o que ela esperaria de seu irmãozinho. Ela começou a se transformar para revelar seu verdadeiro corpo, e Al viu que era realmente Olivia. Enquanto ele olhava em choque, Al se perguntava como ela ainda estava viva, mas ela lhe disse que havia sido reencarnada com os poderes do Deus do Mal, e levantou a mão para mostrar as habilidades com as quais havia renascido. Com um único disparo em direção a Yuria, a explosão destruiu o castelo junto com a montanha ao longe. E quando a poeira baixou, ele percebeu que não havia chance de derrotá-la. No entanto, ela achou algo incrível porque ele ainda conseguiu evitar sua explosão, mesmo com os poderes do Deus do Mal ainda selados dentro dele. Perguntando-se o que ela quis dizer, Olivia disse a ele que a única razão para seus atributos terem aumentado foi por causa de sua habilidade de amante da natureza, a maior habilidade concedida pelo Deus do Mal. Mas quando Al disse que nunca tinha encontrado o Deus do Mal, Olivia disse a ele que sim, e que contaria tudo o que ele quisesse saber se ele se juntasse a ela. Quando ela segurou seu rosto e começou a encantá-lo para viver com ela, Al estava prestes a ceder, até que Yuria gritou para ele voltar a si. No entanto, Olivia correu em direção a ela e agarrou-a pelo pescoço, e quando Al tentou detê-la, ela o forçou a cair de joelhos, dizendo que pouparia a vida dela se ele se juntasse ao Deus maligno. No entanto, Yuria disse-lhe para apenas fugir em vez de se preocupar com ela. Mas depois de ouvir essas palavras, Olivia ficou determinada a eliminá-la. No instante em que levantou a mão para acabar com ela, o pingente de Al começou a brilhar até cegá-lo, e todo o tempo congelou naquele instante. O mundo inteiro ficou cinza, e de cima, uma deusa pediu desculpas por assustá-lo e se apresentou como a boa deusa. Nos últimos 1000 anos, ela havia sido obstruída pelo Deus do Mal. Mas com o pingente dele, ela conseguiu ligar o espaço-tempo novamente e parar o fluxo do tempo. Mas embora este campo possa não durar muito, ela prometeu erradicar os poderes do Deus do Mal dentro dele e substituí-los pelo poder dele. Depois de dizer essas palavras, o Deus do Mal começou a tentar eliminá-la. Então ela pediu a Al para estender a mão. E quando suas mãos se tocaram, uma luz azul emanou de dentro. Com suas novas habilidades, a deusa disse-lhe que voltaria no tempo para ele salvar a garota, e implorou que derrotasse o Deus maligno. Assim que o tempo começou a fluir, Olivia estava pronta para matar Yuria mais uma vez. Mas Al avançou em sua direção com o poder do bom Deus, surpreendendo Olivia. Ao redor deles, as folhas começaram a brotar, mas quando ela pensou que ele era um perdedor patético e fraco, as vinhas aprenderam e jogaram Yuria para longe. No entanto, Olivia conseguiu se libertar facilmente delas e invocou sua espada antes de avançar diretamente contra ele. Quando ela saltou, Al invocou uma parede de vinhas para bloquear seus ataques e as vinhas começaram a subir por suas pernas. Mas mesmo enquanto ela as cortava, elas ficavam mais fortes e a levantavam do chão. Volpidoma entrou e jurou que nunca permitiria que ela machucasse Yuria novamente, lançando-a para longe. Quando a poeira baixou, Olivia saiu ilesa, dizendo a ele que ele era muito fraco, antes de lançá-lo para longe. Em um instante, ela passou rapidamente por Al, mas antes que pudesse eliminar Volpidoma, Al gritou para ela: "Pare!" Ao se afastar, ela disse que estava entediada com eles, então voou embora. E mesmo que Al gritasse para ela esperar, ela disse que queria que se encontrassem sozinhos da próxima vez, antes de desaparecer. Volpidoma veio e começou a gritar com Al por conhecer Olivia, mas Yuria implorou para ele parar porque ele a havia salvado. Quando o rei apareceu, ele disse a Volpidoma que ele era a única razão pela qual eles ainda estavam vivos, e pediu desculpas pela falta de respeito de seu subordinado, mas perguntou como ele conhecia Olivia. Depois de pensar em como explicar, Al disse a ele que ela era sua irmãzinha e explicou a história para eles. Assim que terminou de explicar a situação, o rei prometeu contar a ele se descobrisse mais sobre o deus maligno. Antes de partir, Yuria abraçou Al, mas Volpidoma estava prestes a incendiar todo o país por tentar seduzir sua amada Yuria. Al se perguntou quando terminaria de lidar com todos esses malucos idiotas, mas se perguntou se algum dia poderia salvar sua irmã. Enquanto voltava para sua aldeia, ele tentou pensar em quando teria encontrado o deus maligno, mas lembrou-se da vez em que estava sozinho na caverna com a cara feia de Testa e como o dragão o engoliu. Ele se perguntou se Testa saberia algo sobre aquele dia, e quando chegou ao seu campo, viu seu melhor amigo novamente e contou-lhe a história. No entanto, quando ele perguntou a Testa sobre a criatura que viram na caverna, Testa disse-lhe que nunca viu nada, e que ele carregou seu corpo que desmaiou do nada. Percebendo que seu amigo poderia estar perdendo a cabeça, Testa deu-lhe alguns de seus tomates, e depois de comê-los, Al pediu a Testa para visitá-lo na capital algum dia. Mas Testa disse que estava muito ocupado com suas tarefas de pescador.
No entanto, quando Al partiu, Tessa ficou feliz por ter sido convidado, mas estava preso e nunca poderia deixar este lugar. Por horas, Al começou a caminhar pela floresta, mas outra orc fêmea correu para desenvolver a trama com ele. Al ajustou sua postura para afastá-la, mas mesmo depois de socá-la, os orcs se levantaram e começaram a perseguir seu rosto inútil. Enquanto ele corria, Jake o salvou de ter sua cenoura cultivada, mas Lamia percebeu que ele havia enfraquecido desde a última vez que se encontraram, especialmente porque ele ainda não conseguia ferir os orcs. Dentro da guilda dos aventureiros, Helen achou estranho que ele não conseguisse eliminar os orcs com um único golpe. Mas quando ela pediu para ver a tela de status dele, notou que todas as suas estatísticas tinham caído significativamente. Quando ele tentou ver o motivo, percebeu que a habilidade Amante da Natureza havia desaparecido e lembrou-se da deusa lhe dando seus poderes. Naquele momento, Rix voltou, mas desta vez ele tinha tomado banho e entregou a Al uma carta de sua mãe. Quando Rory e Ellen viram a carta, leram que a mãe dele se perguntava se aquelas duas garotas feias e inúteis estavam namorando com ele, e as avisou que queimaria cada pedacinho delas se fizessem algum movimento em Al. Depois de assustá-las, sua mãe ficou feliz que sua armadilha funcionou, e disse a ele que investigaria como Olivia havia sido reencarnada. No entanto, ela disse a ele que o amava de todo o coração. Mas Al fechou a carta antes de ler como ela queria cultivar sua cenoura. Naquele momento, Filha entrou e disse que fazia muito tempo desde que ele plantou sua semente no solo dela, mas Rory disse a ele que ela era a única enxada que ele iria arar. No entanto, Helen disse que ela seria a única a desfrutar da berinjela dele com seu pêssego. E assim, todos viveram felizes para sempre na fazenda de Al, e cultivaram sua cenoura todos os dias. お兄ちゃん、私待ってるから。Assista a este próximo vídeo. Até a próxima, meus colegas mestres lendários da trama.